Nós fazemos parte de apenas 0,0015% da história do universo. Apesar do pequeno tempo da nossa existência, nós fizemos muitos avanços como civilização. Nesse tempo, nós saímos de caçadores-coletores a exploradores do espaço. Eu fico imaginando o que nós teríamos feito se nós tivéssemos vivido mais. Qual será o nível tecnológico da civilização humana no futuro? E claro, como seria encontrar uma civilização muito mais avançada do que a gente? Pensando nessas mesmas questões, em 1964, Nikolai Kardashev introduziu uma escala hipotética, que mede a capacidade tecnológica de uma civilização se baseando em algo que deve ser comum entre todas elas: a energia. Para fazer essa escala, Kardashev pensou no progresso da nossa civilização e em que rumo ela tomaria se ela continuasse assim. Então, ele pensou que as civilizações poderiam ser classificadas em 3 níveis, de acordo com a quantidade de energia que elas produzem. Se uma civilização fosse capaz de consumir toda a energia do seu planeta, ela seria classificada como civilização do tipo 1. Se ela fosse capaz de consumir toda a energia da sua estrela, ela seria classificada como civilização do tipo 2. E por fim, se ela fosse capaz de utilizar toda a energia da sua galáxia, ela seria classificada como civilização do tipo 3. Com esse domínio, as civilizações do tipo 1 seriam capazes de reestruturar todo o seu planeta, as do tipo 2 seriam capazes de reestruturar todo o seu sistema solar e as do tipo 3 seriam capazes de reestruturar toda a galáxia. Dentro dessas classificações que eu acabei de falar, que tipo de civilização vocês acham que nós somos? Exatamente isso. Nenhuma delas. Nós não estamos nem no menor nível da escala de Kardashev. Por isso, Carl Sagan sugeriu algumas alterações nessa escala. Ele propôs que ao invés de ser uma escala absoluta, ela fosse uma escala contínua e tivesse números decimais. Assim, nós poderíamos medir o progresso de uma civilização em níveis mais específicos. Além disso, mais recentemente foram propostas algumas extensões a essa escala. Foram discutidos as civilizações do tipo 0, que utilizam toda a energia do sistema biológico, como por exemplo a própria energia vinda do metabolismo ou de combustíveis fósseis. E também as civilizações do tipo 4, que seriam capazes de utilizar toda a energia do universo observável. Com essas alterações e extensões, nós conseguimos finalmente nos classificar. No nível das civilizações, nós estamos na posição 0,72. Se você estivesse perguntando em que momento nós vamos chegar a se tornar uma civilização do tipo 1, essa resposta vai depender muito se o nosso progresso vai continuar assim e se a gente não vai se autodestruir em algum momento. Mas estima-se que a gente chegue lá no ano de 2654. Se a fórmula da imortalidade não for descoberta nas próximas décadas, muito provavelmente eu e você que está assistindo esse vídeo não vamos chegar a saber como é ser uma civilização do tipo 1. Essa é uma tarefa que nós vamos ter que deixar para as futuras gerações. Mas se tem uma coisa que nós somos bons, é imaginar. Então, utilizando uma ferramenta chamada cérebro e uma habilidade chamada imaginação, nós vamos pensar como seria encontrar essas civilizações por aí. Nós já temos mais ou menos uma ideia do que seria uma civilização do tipo 0 ou do tipo 1, porque afinal nós estamos exatamente nessa transição. Mas como seria se a gente encontrasse civilizações do tipo 2, 3 ou até mesmo do tipo 4? Qualquer civilização que dominasse todo o sistema solar ou dominasse toda a galáxia já seria suficientemente impactante para nós. Mas o que mais me intriga aqui não são essas civilizações, são as civilizações do tipo 4. Essas civilizações tendo o domínio de todas as galáxias do universo e também podendo manipular todas elas, pareceriam verdadeiros deuses para nós. Elas seriam irreconhecíveis e provavelmente não estariam interessadas em tecnologias de comunicação via rádio. Afinal, isso seria super ultrapassado para uma civilização nesse nível tecnológico. Se pergunte você mesmo, se você pudesse enviar o WhatsApp, você enviaria cartas? Provavelmente não, afinal, cartas são métodos de comunicação muito ineficientes. Além de serem lentas, elas também são pouco seguras. Talvez comparar uma civilização do tipo 4 com a nossa civilização seria o mesmo que comparar a nossa civilização com uma colônia de bactérias. Hoje, nós temos o conhecimento que nos permite cultivar e até mesmo manipular bactérias em laboratório. Mas até onde nós sabemos, elas não têm consciência disso e sequer podem perceber
a nossa presença. Nós não podemos nos comunicar com elas e nem elas podem se comunicar com a gente. Nesse caso, nós somos formas de vida tão diferentes em termos de domínios tecnológicos que as nossas comunicações e interesses seriam terrivelmente desalinhados. As bactérias estão interessadas apenas em sobreviver. Agora nós queremos ir além. Nós queremos responder perguntas mais profundas. Queremos entender qual que é o nosso lugar nesse universo. Provavelmente, para as bactérias, nós seríamos verdadeiros deuses. Trazendo esse exemplo para o caso de nós encontrarmos civilizações muito mais avançadas do que a gente, dá para perceber claramente que isso não seria uma situação tão fácil. Pensando nisso, que tipo de civilização, então, é mais provável que a gente se comunique ou encontre? É quase que intuitivo a gente responder essa pergunta pensando que o mais provável é que a gente encontre ou se comunique com uma civilização parecida com a nossa. Para pensar um pouquinho melhor sobre isso, vamos assumir que civilizações do tipo 1 ou mais jovens têm tecnologias parecidas com a nossa, talvez um pouquinho mais avançada ou um pouquinho mais atrasada. Por estarem em mesmo nível tecnológico do que o nosso, as nossas comunicações e interesses seriam equivalentes e comunicáveis um ao outro. Por outro lado, como a tecnologia dessas civilizações são limitadas assim como a nossa, elas teriam um alcance de comunicação igualmente limitado e tenderiam a estar longe do nosso horizonte de detecção. A interpretação para isso é que esse tipo de civilização, apesar de ser compatível com nossos interesses e comunicações, elas seriam mais difíceis de serem detectadas e, portanto, de serem encontradas. Agora, civilizações do tipo 2, 3 ou 4 merecem uma atenção especial. Por serem as civilizações que têm o maior domínio tecnológico do universo, elas poderiam se comunicar com a gente através das galáxias vizinhas ou até mesmo do próprio espaço. Isso porque essas civilizações dominariam o tráfego de comunicação interestelar, o que daria a elas um alcance de comunicação muito maior e muito mais fácil de ser detectado por nós. Mas como nós já discutimos anteriormente, nós precisaríamos que essas civilizações estivessem interessadas em comunicações mais antigas, ou seja, elas precisariam estar interessadas em enviar cartas ao invés de WhatsApp. Elas também precisariam estar interessadas em tecnologias totalmente obsoletas e antiquadas. Essas civilizações precisariam ser verdadeiros colecionadores de antiguidades. Além disso, provavelmente elas teriam interesses muito diferentes do nosso, assim como são muito diferentes os interesses das bactérias e dos seres humanos. Enquanto nós ainda estamos procurando entender qual que é o nosso lugar no universo, essas civilizações já saberiam isso há muito tempo. Ou seja, embora civilizações mais avançadas sejam mais prováveis de serem encontradas, nós teríamos verdadeiros problemas em nos comunicar e nos conectar com elas. E por outro lado, as civilizações mais parecidas com a gente, que seriam comunicáveis, seriam mais difíceis de serem detectadas. Com todo esse cenário, nós conseguimos ver claramente todas as nossas limitações nas buscas das civilizações alienígenas e como as situações não parecem estar ao nosso favor. Apesar de pouco intuitivo, todos esses cenários que discutimos são possíveis dentro de um universo que provou ser tão grande e inesperado, e para formas de vida que provaram ser tão diversas e ambiciosas. Para todos os fins, a nossa busca continua. Não sabemos quando encontraremos a primeira civilização alienígena comunicável, nem sabemos se um dia iremos. Tampouco podemos descrever com precisão como seria esse encontro e se nos beneficiaríamos dele, ou se isso seria a nossa destruição. Um dia, os nossos futuros descendentes, migrando entre os níveis das mais avançadas civilizações da escala de Kardashev, poderão finalmente entender qual o nosso lugar no universo e se desprender da pretensiosa importância que atribuímos a nós mesmos. Embora possam dominar o sistema solar, a galáxia e até mesmo o universo inteiro, jamais esquecerão da nossa frágil origem aqui no planeta Terra. E jamais esquecerão do motivo pelo qual iniciamos a nossa busca. E é com grande esperança e otimismo que nós encerramos a nossa série sobre os alienígenas. Espero que vocês tenham gostado e que agora possam estar mais familiarizados com esse tema. Espero também que vocês possam olhar para o universo exatamente da maneira como ele é, grande e cheio de possibilidades. Muito mais interessante e admirável visto pelos olhos da ciência. Mas antes de me despedir, eu quero saber de uma coisa. Você ainda acredita que nós estamos sozinhos no universo?